Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Simone, de Matemática. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos retomar o que foi visto na aula anterior. O que nós trabalhamos? Nós trabalhamos principalmente com os sólidos geométricos. Nós vimos que sólidos geométricos são figuras não planas, figuras que têm volume. E nós temos dois tipos de sólidos. Os poliedros, que são aqueles todos retos, formado por figuras planas nas suas faces, e os corpos redondos. Exemplo de corpos redondos: esfera, cilindro, o cone. Mas nós estamos estudando principalmente esses que são retos, né? Formado por segmentos de reta, né? Esses que são retos são chamados de poliedros, tá bom? Os poliedros, eles também se dividem em duas famílias: a família do prisma e a família das pirâmides. Qual é a diferença entre eles? Todos nós, quando vemos uma pirâmide, sabemos identificar, né? Sabemos dizer, aquilo ali é uma pirâmide. A pirâmide, ela tem uma base, que é onde ela se sustenta, e as faces laterais dela são triangulares. Então, é fácil de identificar uma pirâmide. Os prismas, eles têm duas bases. Eu posso pegar esse outro também para ajudar. Eles têm duas bases idênticas. Você pode sustentar aqui e aqui. E suas faces laterais, elas são retangulares ou quadradas, né? Dá no mesmo, tá bom? Então, é fácil de você identificar tanto o prisma como a pirâmide. Nós aprendemos também a contar os vértices, as arestas, as faces, a dar um nome para essas pirâmides. Você não vai só dizer é uma pirâmide, você vai dizer é uma pirâmide o quê? É uma pirâmide de base quadrada? É uma pirâmide pentagonal? Enfim, nós vamos relembrar esses nomes. E o prisma? É um prisma o quê? É um prisma pentagonal, hexagonal? Nós sabemos que depende o quê? Depende da base. Quem dá nome ao prisma, quem dá nome à pirâmide é a sua base, é a quantidade de lados que tem essa base. Se a base ela tem 5 lados, é pentagonal, prisma pentagonal. Se ela tem 6 lados, é prisma hexagonal. Se tem 7, é prisma heptagonal. Se tem 8, é prisma octagonal. E assim por diante, tá? Sim, agora vamos começar a trabalhar esses conceitos de forma mais dinâmica. Vocês podem, esse site aqui, ele é muito bom tanto para o aluno como para o professor. Vocês podem entrar nele e fazer o cadastro. Depois eu vou colocar no grupo de WhatsApp como que vocês podem fazer um cadastro nesse site. Ele é muito bom, você vai fazendo atividades e vai subindo de nível, vocês vão gostar. Vamos aqui nessa parte de cursos e procurar pela nossa disciplina. Matemática. Matemática, sexto ano, clica. Vamos fazer algumas atividades. Essas atividades depois vocês podem fazer. É só entrar no site e fazer a atividade. Vamos procurar o conteúdo que nós estamos trabalhando, que no caso é geometria, não é assim? Que é o estudo das formas. Pronto. Vamos clicar aqui em reta, segmentos de reta e semirreta. Aqui tem a parte do vídeo, nós não vamos ver, e tem a parte da prática, que é o que a gente vai fazer. Vamos aqui, ó. Identifique pontos, retas, segmentos de retas, raios e ângulos. Essa parte do raio e ângulo nós não estamos estudando agora, não é? Mas ponto, reta, segmento de reta e semirreta foi assunto das aulas passadas. Então, clica aqui. No meu caso, tentar novamente, porque é o login do professor. Eu já vi essa atividade outras vezes. Então, eu vou aqui, tentar novamente. Para vocês vai aparecer praticar. Pronto para praticar? Espero que sim. Vamos lá. Pronto, ele vai te dar vai fazer uma pergunta, uma questão. E aqui a gente vai marcar, vamos ler. Qual das alternativas a seguir é um ponto? Você vai marcar qual dessas alternativas, qual dessas imagens representa um ponto, tá bom? Vamos analisar uma por uma. Nessa primeira imagem, nós não temos só um ponto destacado. O que é que nós temos? Nós temos um segmento de reta.
Por que é um segmento de reta? Porque tem duas extremidades. Extremidade é o que fica na ponta. Tem começo e tem fim. Se tem começo e tem fim, é um pedaço de uma reta, que nós chamamos de segmento de reta. Então, eu vou marcar isso como resposta? Não, que a questão quer que eu marque o ponto. Esse aqui não é o ponto, é um segmento de reta. Excluir, né? Vamos analisar a segunda opção. Isso aqui é um ponto? Não, isso é uma reta. Tia, como é que eu sei que é uma reta? Vocês estão vendo essas setinhas, tanto para a direita como para a esquerda? Pronto, essa setinha significa que continua infinitamente. E a reta, ela é infinita. Ela não tem começo, ela não tem fim, ela é infinita. Então, essa segunda imagem representa uma reta. Ela continua infinitamente para ambos os sentidos. Então, também não vou marcar ela, porque a questão que é o ponto. Esse aqui, o ponto C. Vocês lembram que o ponto, ele é representado por uma letra do alfabeto maiúscula, clicar aqui no ponto C. E o DET é o quê? Aqui nós temos um ângulo, tá? Não vamos nos preocupar muito com isso, porque não é o nosso conteúdo agora. Mas ângulo é uma abertura, tá bom? Verificar. Vamos verificar se estamos corretos. Bom trabalho, correto, né? Acertamos. Pronto, vamos continuar. Próxima pergunta. Qual termo descreve a figura? Fácil também. Eu espero que vocês estejam dizendo aí do outro lado da telinha que representa um ponto, não é isso? Aqui nós temos o ponto C, letra C, né? Ponto C. Então, venho, procuro aqui a opção ponto. É um ângulo? Não, não é uma linha, não é um segmento, é um ponto. Marca. Clique em verificar sua resposta. Correto também. Espera aqui carregar. Próxima pergunta. Qual das alternativas a seguir é uma semirreta? Vamos analisar uma por uma. Essa primeira aqui é uma semirreta? Não, é um segmento. Por que é um segmento? Porque tem começo e tem fim, tem duas extremidades. Então, não é uma semirreta, é um segmento de reta. Logo, eu não vou marcar essa primeira opção. Segunda, é uma reta, né? Nem tem começo, nem tem fim. Ela está indo infinitamente para ambos os sentidos. Então, ela é uma reta. Essa terceira opção é um ponto, né? Então, também não vou marcar. Essa quarta opção é uma semirreta? Não, gente. Quando tem a origem, essas duas semirretas saindo aqui da origem, é um ângulo. O que ele tá marcando nessa imagem é um ângulo. Então, não tem nenhuma dessas opções aqui representa só a semirreta. Então, eu vou aqui e vou marcar nenhuma das alternativas. Verificar a resposta. Correto, bom trabalho. Próxima pergunta. Qual termo descreve a figura? Vou nem olhar as opções, vamos analisar essa imagem? Vamos lá. Eu sei que não é uma reta. Cadê aquelas setinhas indicando que é infinito para os dois lados? Não tem. O que eu tenho nessa imagem? Eu tenho duas extremidades, um começo e um fim. Se eu tenho duas extremidades, representando começo e fim, eu tenho um segmento, eu tenho um pedaço da reta, que tem começo e que tem fim. Então, simples, essa imagem é o segmento AB, ou BA, tanto faz. Então, eu vou procurar segmento de reta, tá aqui nessa opção. Vem aqui em verificar. Correto, bom trabalho. Próxima pergunta. Vão respondendo aí do outro lado, ver se vocês estão acertando. Qual das alternativas a seguir é um segmento de reta? Pronto, agora a gente vai procurar qual é um segmento de reta. Usa aqui a barra de rolagem, tá? Para ver as opções de baixo. Gente, a primeira opção é um ponto, né? Ponto C. A segunda opção, eu espero que vocês estejam dizendo que é uma reta, não é? É uma reta, ó, infinita para os dois sentidos. Essa terceira opção é uma abertura. O que é uma abertura? É um ângulo. Então, essa terceira opção é um ângulo, também não vou marcar.
Essa quarta opção é um segmento de reta. Tem começo e tem fim. Tem duas extremidades. Ele queria que eu marcasse o quê? O segmento. Ótimo, então é a última opção. Penúltima, né? Verificar. Ótimo, bom trabalho. Próxima pergunta. Qual termo descreve a figura? Essa pergunta ela não é tanto para vocês ainda, porque como eu falei, mas dá para fazer. Vamos lá. Eu tenho aí uma abertura. Tá vendo essa região entre essas duas semi-retas? Que tá em azulzinho aqui, ó. Isso aqui é o ângulo, tá bom? Então, eu vou... Qual é a opção de ângulo aqui? A primeira. Eu marco ângulo. Verificar. Bom trabalho. Próxima pergunta. Qual das alternativas a seguir é um ponto? A primeira, gente, é um... Vocês já estão cansados, hein, de saber? Segmento de reta, porque tem duas extremidades. A segunda opção aqui é uma reta infinita para ambos os sentidos. A terceira nós temos a reta também. Não tem começo, nem tem fim, continua infinita para ambos os sentidos. E a D é um ângulo. Ele cria o ponto. Nenhuma dessas opções representa o ponto. Nenhuma das alternativas. Verificar. Terminamos a atividade, aí que ele mostra um resumo. Essa atividade que eu fiz agora, vocês podem fazer. É só você entrar nesse site, que é na Academy, eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, e vocês vão fazer. Cada pessoa que vai fazer essa atividade, ele vai mudando as perguntas, as imagens, tá bom? Então, tentem. Vamos aqui só... Ó, incrível, você subiu de nível. 7 questões corretas de 7 questões. 135 pontos, vai acumulando pontos. Feito. Gostaram? Vamos fazer outra atividade? Agora, nós vamos fazer essa aqui. Trace semi-retas, retas e segmentos de reta. Vamos aqui. Prestem bastante atenção para saber como fazer essa. Vamos ler? Arraste as retas para que uma reta passe pelos pontos A e B e a outra passe pelos pontos B e C. Ele tá te dizendo para arrastar a reta. Então, você vem aqui em cima, aparece, tá vendo que aparece, o cursor muda? Aí você pode movimentar, certo? Você vem na bolinha e movimenta. Aqui, mesma coisa, você vem nessa bolinha e movimenta, tá? É uma reta, né, gente? Tá infinita para os dois sentidos. Ele quer que você encaixe essa reta de forma que ela passe pelos pontos A e B. Então, eu vou pegar aqui, ó, onde deveria estar o ponto, e encaixar aqui. Pronto, agora ela tá passando por A. Vou pegar esse ponto aqui e encaixar em B. Pronto. Eu fiz o que ele queria, fiz. Ele queria que a reta passasse pelo ponto A e B. Eu fiz aqui, mudei, deixa eu encaixar melhor. Movimentei a reta e coloquei em cima dos pontos A e B. Agora, essa reta, ela tá passando por A? Tá passando por A. Tá passando por B? Também. Mas lembre-se que é uma reta, então ela continua. A outra reta tá lá embaixo. Pega a barra aqui e rola, tá? A outra, ela quer que passe por quais pontos? Prestem atenção no enunciado da questão. Ó. E a outra passe pelos pontos B e C. Então, eu vou pegar essa outra reta e vou movimentar ela de forma que ela passe pelo ponto B e C. Vou pegar esse ponto aqui e encaixar em cima de B. Deu certo? Deu certo. E ela quer que passe por C também. Então, eu vou pegar aqui onde deveria estar o ponto e encaixar no ponto C. Vocês estão entendendo? Quer que a reta passe pelo ponto B e C. Você só encaixar de forma que a reta passe em cima desses pontos. Encaixei. Deu certo? Só movimentar. Pronto. Acho que agora ficou melhor. Encaixamos, movimentamos as retas do jeito que ele queria. Eu vou só conferir aqui. Tá passando pelo ponto A e B, ele queria, e passando pelo ponto B e C. Pronto. Ainda tem uma perguntinha, vocês estão vendo aqui embaixo? Não é só movimentar a reta não, tem a pergunta, vamos ler. Estas são retas, pois cada uma tem... Aí você vai
Como se fosse um espacinho branco que você fosse preencher, aí você vem aqui nessa setinha e vê quais são as opções, tá bom? Qual dessas 3 opções é a correta para você encaixar nesse texto? Vamos ver. Estas são retas, pois cada uma tem. Gente, ela tem 0 extremidades, ela tem uma extremidade ou ela tem 2 extremidades? Vamos pensar um pouco. Extremidade é que fica na ponta, no começo e no fim. Para ter extremidade, tem que ter começo ou fim. A reta tem começo? Não. A reta tem fim? Não. Então, a reta tem extremidade? Não. Então, eu vou colocar a opção 0 extremidade, tá? Pronto. E continua. E continua infinitamente em... Vamos ver as opções. Nem um sentido ou 2 sentidos. Vamos pensar um pouco. A reta, quando tem uma reta, ela é infinita para só um sentido? Não, porque aí é a semi-reta. Para 2 sentidos? Sim, aí é a reta. Então, eu vou na opção 2 sentidos. Vamos conferir se nós estamos corretos. Vamos lá, verificar. Bom trabalho. Entenderam? Vamos fazer mais uma. Próxima pergunta. Vamos lá, mesmo esquema da outra. Use os segmentos de reta. Agora nós temos segmentos. Por que eu sei que é segmento? Porque tem 2 extremidades. Tá vendo esse pontinho aqui? Aqui é o começo. Tá vendo esse? Aqui é o final. Como que eu chamo isso? De extremidade. Tem 2 extremidades, então é um segmento de reta. É um pedaço da reta. O que ele quer que a gente faça com isso? Vamos ler de novo. Use os segmentos de reta para conectar todos os possíveis pares de pontos A, B e C. Em seguida, preencha a afirmação abaixo. Tia, não entendi nada, então vamos por partes, né? Primeiro, lembre-se que não está aparecendo a imagem toda. Usa a barra de rolagem para aparecer, tá bom? Tá certo? O que ele quer que você faça? Nós temos quantos pontos nessa imagem? Ponto A, ponto B e ponto C. Ele quer que nós pegamos esses segmentos e conecte esses pontos, formando todos os possíveis pares de pontos. Gente, quantos pares você consegue formar com 3 letras? O par A e B, o par A e C. Tem mais algum? E o par B e C, né? E o contrário, né? BA, CA e CB. Vamos aqui, vai dar certo. Vou colocar... Vou colocar esse ponto em cima de A. Vou conectar ele com B, tá bom? Vou conectar ele aqui com B. Conectei, tá bom? Agora, eu vou pegar o ponto A e vou conectar ele com C. Vocês estão entendendo? Você tem que conectar os pontos, todos os pontos, usando os segmentos. É só você encaixar as extremidades em cima dos pontos. Agora eu vou pegar essa extremidade, ó, vendo eu movimentando ela, e vou encaixar em cima do ponto C. Pronto. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu já conectei todos os pontos? Não. O ponto B e C estão conectados? Não. Então, vamos usar esse segmento aqui, ó, para conectar eles? Vamos. Pega a extremidade, ó, a bolinha, e encaixa lá em cima do ponto B. Pega essa outra bolinha e encaixa aqui no ponto C. Ótimo. Agora eu te faço a pergunta. Todos os pontos estão conectados do jeito que a questão queria? Todos os pontos estão conectados. O A está conectado com o B e com o C. O B está conectado com A e com C. O C está conectado com A e com B. Conectei todos os pontos. Agora, lembre-se que embaixo, rola aqui, ó. Coloca para baixo. Tem uma perguntinha para você responder. Estes são segmentos de reta, porque cada um tem... Aí você clica aqui para saber as opções que você tem, tá? Aí você vai ver qual delas faz sentido você colocar no texto. Estes são segmentos de reta porque cada um tem 0 extremidade? Gente, segmento de reta tem 0 extremidade? Não. Segmento de reta tem quantas extremidades? 2. Começo e fim. Então, eu vou marcar 0? Vou não. Eu marcaria 0 se fosse uma reta, que não tem começo nem tem fim. Eu vou marcar uma extremidade? Não. Eu marcaria se fosse uma semi-reta, que ela só tem começo. Então, ela tem uma extremidade.
Eu vou marcar duas? Vou, quando ela tem começo e fim, que é o caso do nosso segmento de reta. Então, eu vou marcar aqui duas extremidades, tá bom? Continua o texto. E continua infinitamente em... O segmento, ele é infinito? O segmento não é um pedaço? Se ele é um pedaço, ele tem começo e tem fim. Então, se tem começo e se tem fim, ele não tem infinidade para lugar nenhum. Então, vamos ver aqui as opções. Ele continua infinitamente em nenhum sentido, em um sentido ou em dois sentidos? Em nenhum sentido, porque ele é um pedaço da reta. Então, você vem aqui e marca nenhum sentido. Vamos ver realmente se a gente acertou? Verificar. Ótimo. Próxima pergunta. Mesmo esquema. Mova a semirreta. Aqui nós temos uma semirreta. Por que você quer uma semirreta? Vamos analisar? Vou movimentar aqui. Por que é uma semirreta? Vamos lá. É uma semirreta porque tem começo, tem uma extremidade, mas ela continua infinitamente para esse sentido. Você vai dizer, uma pergunta que podem fazer: tia, mas daqui ela tem dois pontos. Não. Ela tá passando por esse ponto, mas ela não termina aqui, ela continua. Então, é uma semirreta. Tem origem, tem uma extremidade, mas não tem fim. Na outra não tem fim. Então, a semirreta só tem uma extremidade, tá bom? Sim, o que é que ela quer que nós façamos? Vamos continuar a leitura. Mova a semirreta de forma que ela tenha uma extremidade no ponto A. Pronto, então já sei que eu tenho que encaixar a extremidade no ponto A. A extremidade é essa? Não, não é esse ponto. A extremidade é esse. A extremidade fica na ponta, que esse ponto tá no meio, tá bom? Então, você vai pegar essa extremidade e encaixar aqui em cima do ponto A. Só mover. Encaixei, ótimo. O que mais? Vamos continuar a leitura. Que ela tem uma extremidade no ponto A e passe pelo ponto B. Tem que passar pelo ponto B. A extremidade é quando começa ou termina. Quando tá passando, não é extremidade. Aí eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que nem tá no começo, nem tá no fim, e vou encaixar em cima do ponto B. Pronto, fiz o que a questão queria que eu fizesse. Ela queria que eu pegasse essa semirreta, colocasse a extremidade no ponto A, eu coloquei, colocasse e fizesse ela passar pelo ponto B, eu coloquei o pontinho aqui em cima do ponto B. Pronto, fiz o que ela pedia. Agora eu vou preencher, do mesmo jeito das outras questões, essa afirmação que tem aqui embaixo. Vamos analisá-la? Leitura. Esta é uma semirreta porque tem... Aí eu vou ver as opções. Ela é uma semirreta porque ela tem zero extremidade? Não, de jeito nenhum. Zero extremidade é a reta, né? Ela é uma semirreta porque tem uma extremidade? Ah, aí sim. Ela tem uma extremidade. E do outro lado ela tem? Não. O outro sentido, ela continua infinitamente, tá bom? Então, ela é uma semirreta porque ela tem uma extremidade. Então, eu vou marcar aqui. Continua infinitamente. Em quantos sentidos a semirreta continua infinitamente? Em apenas um, né? Que tá aqui, ó. Quantos sentidos ela continua infinitamente? Em apenas um. Um sentido. Vamos verificar se está correto? Ótimo. Espero que vocês estejam acertando, tá? Próximo. Terminando. Vocês vão no site, entra, vem aqui nas atividades e vão praticar. Matemática é ler conteúdo e praticar, fazer atividades. Senão não tem como. Não basta você ler, senão resolver questões, tá? Vamos procurar agora outra atividade pra gente fazer bem legal dos soldos. Vamos aqui, vai baixando, tá? Pronto, era esse aqui que eu queria. Identifique partes de formas 3D. O que é 3D? Que tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Vou clicar. Espera carregar. Parece que não foi. Ok, vou voltar lá embaixo. Foi. Pronto.
Identifique a forma 3D abaixo. 3D porque tem volume, tá? 3D, 3 dimensões, tem volume. Gente, essa imagem aqui é um cone, é um cilindro ou é uma esfera? Simples, né? Vocês estão dizendo aí pra mim que é um cone, claro. Verificar. Ótimo, bom trabalho. Próxima pergunta. Ah, entendi. É porque eu tinha começado para olhar quais atividades eu ia escolher para vocês, por isso que já tá começando do ponto que eu tava olhando, tá? Não tem problema. Essa aqui o que quer? Identifique a forma 3D abaixo. Gente, isso aqui é só de olhar eu sei que é uma pirâmide. É um prisma? Não. Para ser prisma tem que ter quantas bases? 2. Quantas bases essa imagem tem? 1. É uma pirâmide quadrada? É uma pirâmide quadrada. Por que diz que é quadrada? Porque a base dela é quadrada. Essa pirâmide que está aparecendo para vocês é a mesma que eu tenho aqui. Ela é quadrada porque a base é um quadrado, tá? Bem simples. Por isso que eu falei para vocês que quem dá o nome do poliedro, do prisma e da pirâmide é a base. Se a base é um quadrado, pirâmide quadrada, tá? Então, eu vou marcar. É um prisma triangular? Não, a gente sabe que não é um prisma, porque para ser prisma tem que ter 2 bases. Vamos verificar? Correto. Próxima pergunta. Ah, isso aqui é muito simples. Identifique a forma abaixo. Aqui é um prisma retangular. É um prisma quadrado. Perdão, é uma pirâmide quadrada. Ou é um prisma triangular? Vocês vão dizer que é um cubo. Certo, o cubo é como a gente conhece, né? Mas, além de ser um cubo, eu posso chamar ele de outros nomes. Ele é um prisma, porque ele tem pelo menos 2 bases, né? Ele tem pelo menos 2 bases, então ele é um prisma. Vamos lá. Ele é um prisma retangular. Eu já posso excluir a opção de pirâmide. A gente fica com 2 opções. Prisma retangular ou prisma triangular. Vocês vão dizer que ele é um prisma quadrado. Só que o quadrado, ele é categorizado como um retângulo, tá? Todo quadrado também é retângulo, tá certo? Depois eu explico direitinho pra vocês por quê. Para ser retângulo, os lados opostos, eles têm que ter o mesmo tamanho. E no quadrado, isso também acontece. Então, o quadrado, ele também é um retângulo, tá? Então, eu posso chamar o cubo de prisma retangular, se eu quiser. É outra forma de chamar o cubo. Chamar de cubo tá errado? Não. Mas chamar de prisma retangular também não é errado. É outra forma de você chamar. Então, como eu já disse a vocês, é um prisma retangular. Vamos verificar se é mesmo? Ótimo, bom trabalho. Próxima pergunta. Identifique a forma 3D abaixo. Isso é um cone? Não. É um cilindro? Será? É um prisma? Não é um prisma. Primeiro porque, para ser prisma, ele tem que ser todo reto. Esse é um corpo redondo. Então, ou ele é cone ou ele é cilindro. Que prisma retangular não é corpo redondo, é poliedro. Um cone a gente sabe que não é. É um cilindro, não é assim? Verificar. Ótimo. Mostrar resumo, que ele vai mostrar. Lembrando que tem muito mais questões do que essas, tá? Feito. Se você quiser, você vem e refaz, vai aparecer outras questões, tá bom? Vamos fazer mais uma. Vamos procurar aqui. Vamos procurar. Acho que eu já passei. Identifique partes de formas. Espere. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso. Identifique partes de formas 3D. Aqui ele me deu um prisma triangular. Você concorda comigo que isso é um prisma? Para ser prisma tem que ter quantas bases pelo menos? 2. Tem 2? Tem. Aqui em cima e aqui. Eu tenho esse... Tenho. Aqui, ó. É o mesmo prisma, tá? Só que esse aí é mais comprido, mas é o mesmo.
tem duas bases triangulares, ó, e as faces laterais são retangulares, tá bom? Quantos vértices a forma a seguir tem? O que é vértice? Vértice é essas pontinhas. Como que eu explico isso de uma forma mais formal na matemática? O vértice é o encontro das arestas. Olha aqui, essa aresta e essa aresta estão se encontrando aonde? Nesse ponto. Então, eu posso dizer que o vértice é o encontro das arestas, certo? Tio, mas eu posso dizer que o vértice são os pontos? Pode, mas não é uma forma muito, vamos dizer, elegante de se dizer, tá? Matematicamente, eu diria que o vértice é o encontro das arestas, mas você pode dizer que são os pontos, tá bom? E as arestas são o quê? Essa face e essa face, elas estão se encontrando aqui, você concorda? Isso aqui é o quê? Aresta. Então, a aresta é o encontro de duas faces. Olha como é interessante. O encontro de duas faces forma uma linha que você chama de aresta. O encontro de arestas, de três arestas, elas estão se encontrando, forma o vértice. Rapidinho só pra gente relembrar isso, tá bom? Contem comigo quantos vértices tem esse prisma triangular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vem aqui, não tem opção, é pra você digitar. Você vem aqui, clica aqui dentro, coloca o número 6 e verifica se sua resposta está correta. Verificar. Correto. Eu vou dar uma dica pra vocês. No caso dos prismas, tá bom? No caso dos prismas, vou até pegar esse outro aqui. Esse prisma aqui, como que é o nome dele? Vamos contar quantos lados tem a base para poder saber o nome dele. 1, 2, 3, 4, 5. Quando é 5 é penta. Então, é um prisma pentagonal. Quando você quiser saber quantos vértices ele tem, eu vou te dar uma dica bem legal. Se eu for contar 1, 2, 3, 4, 5. Só que não são duas bases, então você tem que contar na outra base também, tá? 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 vértices, não é isso? Qual é a diquinha que eu vou dar? A quantidade de vértices de um prisma é o dobro do que tem uma base só. Que é simples, ó. Se a base é um quadrado, ele tem 4 vértices na base. Mas não são duas? 4 vezes 2, 8. É sempre o dobro. Por exemplo, nessa imagem, em uma base, tem quantos vértices? 3. Mas não são duas bases? Então, você dobra. 6. 3 aqui em cima, 3 aqui embaixo. Sempre assim, só que só serve quando for prisma. O caso do quadrado, mesmo jeito. Quantos vértices eu tenho numa base? 4. 1, 2, 3, 4. Mas a outra base não é idêntica, então também vai ter 4. Somou 4 mais 4, 8. Então, se eu disser assim pra você, sem te dar a imagem, tá? Se eu disser, quantos vértices tem um prisma hexagonal? Se é hexagonal, tem quantos lados a base? 6, né? Então, se é hexagonal, ele tem 6 vértices em uma base. De novo, quantos vértices tem um prisma hexagonal? Sem você ter que contar, sem você ter que ver a imagem, tá? Ora, se é hexagonal, ele tem 6 lados na base. Então, ele tem 6 vértices. Mas não são duas bases, então é só dobrar. 6 vezes 2, 12. Então, o prisma hexagonal tem 12 vértices. Lembrando que essa dica só vale para os prismas. Por que, tia, só vale para o prisma? Porque o prisma é quem tem duas bases. Então, é só você dobrar. A pirâmide, ela não tem duas bases, ela só tem uma, tá bom? Será que deu para entender? De novo, o prisma tem duas bases. Então, se eu conto o vértice de uma base, eu não preciso contar o da outra. Não é igual? Não é idêntico? Então, vai ter a mesma quantidade. Então, se tem 3 embaixo, tem 3 em cima. Dá 6. Então, esse prisma tem 6. Tá bom? Continuando. Próxima pergunta. Quantas faces a forma tem a seguir? A forma a seguir tem. Vamos lá. Faces são os lados, né? É o mesmo prisma, né? Mesmo prisma triangular, pelo que eu estou vendo. Então, vamos lá. Duas bases. 1, 2. Agora, as faces laterais. 3. Deixa eu usar aqui o cursor. 3,
4, essa de frente, não esquece que tem uma aqui na frente. E a de baixo, 5. 5 faces. Coloca o 5, verifica. Próxima pergunta. Quantas arestas a forma a seguir tem? Que sólido é esse? É uma pirâmide. Vamos contar? Vamos contar quantas arestas tem. Na base tem quantas? Uma, vou contar só da base, depois a gente conta as laterais. 1, 2, 3, 4. Agora vamos contar as que tem ao redor. 5, 6, 7, 8. Tem 8 arestas. Então, essa pirâmide quadrada tem 8 arestas. Vamos colocar, vamos ver se é 8. Bom trabalho, 8 arestas. Próxima pergunta. Quantos vértices a forma a seguir tem? Facinho, né? Na base tem quantos? 1, 2, 3, 4. E não pode esquecer do vértice que fica na pontinha da pirâmide. 5, né? Então, você vem aqui e coloca 5. Diquinha boa. A pirâmide, a quantidade de vértices é a quantidade de faces. Então, se ela tem 5 vértices, ela tem 5 faces. Ela tem 4 faces laterais e uma face que é a base. 4 mais 1, 5. Se eu disser pra você, uma pirâmide de 10 vértices tem quantas faces? 10 também. Uma pirâmide de 8 vértices tem quantas faces? 8 também. Verifica. Ótimo. Próxima pergunta. Quantas faces a forma a seguir tem? A gente não já fez essa? Vamos lá, o prisma triangular de novo, né? A da frente, 1. Aqui de trás, 2. Aqui de trás, 3. A de cima, 4. A de baixo, 5. Verificar. Próxima pergunta. Ele tá repetindo muito, mas não tem... Vamos lá. Quantas arestas a forma a seguir tem? Vou contar as da base primeiro, depois eu conto as laterais. 1, 2, 3. Essa base não é idêntica a essa? Se essa aqui tem 3, a outra também tem 3. Precisa nem contar. 3 mais 3, 6. Agora eu vou contar as que tem ao redor. 7, 8, 9. Vamos colocar 9. Contaram aí? Coloco 9 e verifica. Ótimo. Mostrar resumo. Continue aprendendo, continue crescendo. Faça um teste de unidade. 7 de 7 corretas. Ótimo. Pronto, gente. Então, acho que eu trabalhei com vocês o que eu mais queria, que foram esses pontos. Espero que vocês tenham gostado dessa parte da aula. Tá bom? Eu indico a vocês, sugiro que pratiquem, tá bom? Pratiquem bastante. Matemática você não aprende só olhando o outro fazer. Você não aprende só fazendo leitura. Matemática você aprende quando você está resolvendo questões. Então, entrem no site e façam essas atividades. Vocês vão se divertir e vão aprender ao mesmo tempo, tá bom? Então, a gente encerra por aqui essa parte com essa atividade do Khan Academy. Agora, rapidinho, eu vou abrir aqui para vocês um aplicativo. Deixa eu mudar aqui a cor. Olha que interessante. Um sólido geométrico, concorda? Um sólido geométrico. Que tipo de sólido geométrico? Eu espero que vocês estejam me dizendo a resposta aí, do outro lado. Poliedro ou corpo redondo? Poliedro, né? Poliedro. Aí, esse poliedro é um prisma ou uma pirâmide? Pirâmide. Assim? Tem uma base, suas faces laterais são triangulares. Vamos olhar a planificação dessa pirâmide. Como é que ela é aberta? Assim.
Legal? Aqui é a planificação dela. Quando eu fecho, eu fico com o sólido geométrico. Vamos vê-la por assim, desse jeito, destacada. Bem legal, não é? Dá pra contar bem os vértices, as arestas. E essa imagem dela também. Vamos ver outro sólido. O cubo, nosso tão querido cubo. Vamos deixar o cubo. Opa. Cubo rotacionando, girando aqui. Parou? Ótimo. Vou mudar a cor para ver se é melhor. Aqui é o nosso cubo ou o nosso prisma retangular, não é? Quantas faces tem o cubo, galera? Uma, a de baixo, 2, 3, 4, a lá de trás, 5 e a da frente, 6 faces, não é? Quantos vértices tem um cubo? Basta contar de uma base e multiplicar por 2, né? 1, 2, 3, 4. E a base de baixo tem mais 4, totalizando 8 vértices. E quantas arestas? Vamos contar as da base. 1, 2, 3, 4. Lá embaixo, mais 4, 8. As laterais, 9, 10. Vamos deixar chegar. 10, 11, 11 e 12. 12 arestas. Então, o cubo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Vamos dar uma olhadinha no cubo aberto, planificado? Aqui é um exemplo de planificação do cubo. Cubo aberto, né? Gente, eu vou aproveitar para dar um lembrete a vocês. Não se conta vértice e aresta da planificação. Você vai errar, tá? Você pode contar quantas faces tem. Fica até mais fácil contar as faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas não se conta aresta nem vértice. Se você contar, você vai errar. Por quê? Porque a aresta e vértice é quando fecha, é quando se encontra. Se tá aberto, tem algumas arestas, algumas faces que não estão se encontrando. E algumas arestas também que não estão se encontrando. Então, vocês vão errar se vocês contarem com o sólido aberto, planificado, tá bom? Só conta quando ele estiver assim, ó. Fechadinho. Quando ele estiver assim, fechadinho, tá bom? Se quiser, eu posso deixar ele girando e bem devagarzinho pra gente analisar. Espero que vocês estejam entendendo. Não esqueçam de comentar no vídeo, tá? Pra me fazer a frequência de vocês. Olha que interessante, olha que legal analisar. Vamos ver outro. Eu vou colocar aqui pra vocês esse aqui. Olha só. Sabe como que é o nome dele? Icosaedro. Eita, tia, o que é isso? O icosaedro, ele tem 20 faces. O ico vem de 20. Acho que é em grego, não tenho certeza agora. Vamos ver ele planificado. Olha aí a planificação desse sólido. Interessante, não? Aqui é a visão. Vamos ver o dodecaedro. O dodecaedro tem 12 faces. As faces dele tem que formato, gente? As faces. Vamos contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5. Faces pentágonas, né? Pronto, mas os mais importantes pra gente é mais o cubo e o tetraedro. Parou. Pronto, eu só queria mesmo mostrar pra vocês a visão 3D desses sólidos. Lembrar o que é vértice. Vértice, aqui os vértices, ó. Os encontros das arestas. Vértice é as pontinhas, mas eu também posso dizer que é o encontro das arestas. As faces.
As arestas é o encontro de duas faces. Quando elas se encontram, forma essa linhazinha aqui, que é a nossa aresta, tá bom? Acho que eu já explanei tudo para a aula de hoje. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. Comentem, se tiver ficado alguma dúvida, comenta lá no grupo, tá bom? Que assim que possível eu estou respondendo a todos. Um abraço da tia Simone e até a próxima aula.